impedir as obras de Deus. E uma das obras que ninguém pôde impedir foi Jesus vir à terra. Foi o Senhor Deus mandar o seu Filho à terra. Deus mandou o seu Filho à terra com um objetivo único: buscar aquele que se havia perdido. E enquanto busca aquele que se havia perdido, ele comunica graça, ele comunica um alívio de sofrimento, ele comunica um paliativo de sofrimento, porque seremos isentos de todo sofrimento quando estivermos na glória. Assim João escreveu o Apocalipse dizendo: Deus vai enxugar de nossos olhos todas as lágrimas. Glória a Deus. Enxugando todas as lágrimas, já não restará lágrima alguma para chorar por qualquer tipo de sofrimento. Mas nesta terra, enquanto ele vem buscar e salvar o perdido, Jesus ele vai aliviando a carga, ele vai aliviando o sofrimento, como aconteceu aqui na cidade chamada Naim. Diz o texto bíblico que em dias subsequentes, ou seja, em sequência daquilo que Jesus vinha fazendo, sequência daquilo que Jesus vinha operando, em sequência de seu ministério, Jesus ele tomou a direção da cidade chamada Naim. O texto diz que estava acontecendo um cortejo fúnebre. A viúva da cidade estava indo enterrar o seu filho único, estava indo chorar uma segunda vez, talvez no mesmo cemitério, e nesse dia em questão, ela vai se deparar com Jesus. Nesse dia em questão, ela vai ter um encontro com Jesus. Aliás, Jesus é quem vai ao encontro dela. Veja o que o texto bíblico diz: que uma numerosa multidão está indo com Jesus. Mas não somente uma numerosa multidão, os discípulos de Jesus estão indo com ele, os discípulos do Senhor estão caminhando com ele, desde o dia em que Jesus chamou os seus discípulos para caminhar com ele. Aonde quer que Jesus entre, aonde quer que Jesus vai, os discípulos vão com ele. Aceitar Jesus como seu Salvador, aceitar Jesus como seu provedor, é também aceitar a presença dos seus discípulos, é também aceitar a presença daqueles que andam com ele. É impossível, não tem como você servir a Jesus, você ter Jesus dentro do seu coração e você não querer ter comunhão com os discípulos do Senhor. O texto bíblico, ao dizer que a multidão ia e também ia aos discípulos, é o que Jesus também quer nos ensinar, é o que Jesus quer que nós compreendamos, que ele opera, ele realiza milagres, ele faz muitas outras coisas, mas uma das prioridades de seu ministério é estabelecer comunhão, é estabelecer amizade, é aproximar um do outro, é colocar um na porta do outro, porque nós temos que viver em comunhão. Então, quando estas pessoas estão indo com ele, quando os discípulos estão indo com ele, essas pessoas vão presenciar algo aqui jamais visto na cidade chamada Naim. Pelo menos 4 encontros o texto bíblico vai dizer que acontece aqui. O primeiro encontro é o encontro de 2 multidões com destinos diferentes. Uma está indo em direção à cidade, está caminhando do lado da alegria. A outra está indo em direção ao cemitério, caminhando do lado da tristeza. Esse é o primeiro encontro que o texto apresenta. Mas há também um segundo encontro, é o encontro de 2 sofredores. Por uma via vem uma mulher que está chorando o seu filho único, está padecendo mais uma vez por essa via dolorosa, porque por ser viúva, automaticamente, claramente, esta mulher enterra o seu esposo. Esta mulher vem sofrendo, mas na contramão dela vem também aquele servo sofredor, descrito por Isaías 53. Ele vem e ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é padecer. Ele vem na contramão dessa mulher, como quem quisesse dizer para ela: coloca o teu fardo sobre os meus ombros, coloca o teu sofrimento sobre os meus ombros, deixa comigo que eu vim aqui te ajudar, eu vim aqui trazer alívio para você. Você entende já o que Deus está falando aos nossos corações? É um encontro de 2 sofredores.
é o terceiro encontro, mas há um quarto encontro que distintamente se apresenta, que é o encontro de dois grandes inimigos. De um lado vem a vida e do outro está caminhando a morte. Jesus, todas as vezes que encontrou com a morte, ele a derrotou. Todas as vezes que Jesus encontrou com a morte, ele decretou a sua falência, ele decretou a sua derrocada. Pelas 4 vezes que a Bíblia vai descrever o encontro de Jesus com a morte, você já sabe o que aconteceu. A morte teve que se retirar, a morte teve que dar espaço à vida, e assim vai acontecer aqui junto aos portões da cidade chamada Naim. Veja o que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz que a multidão que vinha com Jesus, como se aproximasse da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único desta mulher, e é aqui junto às portas desta cidade que vai acontecer o milagre. É junto às portas desta cidade que vai acontecer a transformação da tristeza para a alegria, porque sempre é assim que acontece. Todas as vezes que Jesus toma a direção da porta do coração de alguém, todas as vezes que Jesus toma a direção da porta da casa de alguém, todas as vezes que Jesus toma a direção da porta do casamento de alguém, esta pessoa fica impossibilitada de sair, esta pessoa fica impossibilitada de passar, porque ou você tem uma possibilidade de passar por cima, mas eu nunca vi ninguém passar por cima de Jesus. Todas as vezes aqui que Jesus se colocou à porta, milagres aconteceram, e assim deve acontecer na tua história. Eu não sei se por um acaso você entrou por estas portas, destinado no seu coração a sair pelas portas do fundo das suas promessas, a sair pelas portas do fundo da sua casa. Eu não sei de onde talvez você esteja pela situação forçado a sair, mas eu sei que você vai ter que dar meia volta e permanecer no lugar, porque nesse lugar Deus vai te abençoar. Neste lugar Deus, ele vai te abençoar. Jesus está se aproximando dos portões da cidade chamada Naim. Não porque alguém mandou um recado para ele e disse: olha, o filho da viúva faleceu, ela precisa de um milagre. Jesus não veio para a cidade porque alguém lhe mandou um recado. Jesus não veio para a cidade porque recebeu uma mensagem, como quando as irmãs de Lázaro enviam para ele o seguinte recado: olha, o teu amigo está enfermo, o teu amigo está moribundo, está prestes a morrer. Jesus foi lá para a cidade de Marta e de Maria. Jesus foi para aquela localidade porque foi convidado, porque alguém mandou mensagem a ele. Mas aqui você não encontra Jesus recebendo mensagem, mas ainda assim Jesus ele foi, ainda assim Jesus tomou esta direção. Jesus foi nesta direção, sabe por quê? Porque é assim que age o poder de Deus, é assim que age a graça de Deus. A graça de Deus, ela age indistintamente, e ela toma indistintos caminhos, e ela toma variados caminhos, e quando alguém menos espera, Jesus já está na porta desta pessoa para abençoar a vida dela, para abençoar o casamento dela, para abençoar a saúde dela. Talvez você não chamou por ele, mas ainda assim ele veio, ainda assim ele está na porta da sua história. Assim aconteceu, ninguém mandou chamar Jesus, mas em sequência daquilo que ele estava fazendo, lá está Jesus. Aleluia! E quando se aproxima, diz o texto bíblico, que em meio a uma multidão que ia com esta mulher, porque diz o texto que saiu uma multidão com uma mulher, em meio a esta multidão, o texto bíblico diz que o Senhor Jesus viu esta mulher. Vendo-a, o Senhor, ele se compadeceu dela. Jesus avistou esta mulher, e Jesus teve compaixão desta mulher. O milagre acontece quando Jesus coloca os olhos. O
O milagre acontece quando Jesus ele avista o problema, quando o Senhor avista a angústia e a tristeza. Aleluia. Quando o Senhor colocou os olhos sobre esta mulher, o Senhor ele se compadeceu dela. O Senhor se moveu de íntima compaixão por ela. E todas as vezes que o Senhor se movia por íntima compaixão, todas as vezes que existia esse movimento de compaixão, havia também um movimento de lábios, havia também uma força compulsória do seu diafragma, fazendo as suas cordas vocais se mexer e pronunciar palavras. Quando ele se moveu de íntima compaixão, moveu-se também nas suas cordas vocais e ele pronunciou uma palavra que diz o seguinte: não chores. Uma palavra impensada para qualquer pessoa que estava presente nesse cortejo fúnebre. Jesus pronunciou a última palavra que alguém deveria dizer, porque se alguém está indo enterrar o seu filho, você jamais pode dizer para esta pessoa: não chores, porque diz os especialistas, os psicólogos, diz quem estuda, e nós entendemos também que se deve deixar a pessoa chorar, que se deve deixar a pessoa extravasar, mas Jesus pega a última palavra que alguém diria e transforma esta palavra em primeira, porque ele costuma fazer isso, inverter a ordem das coisas. Captou o que Deus te disse aqui esta noite? Ele costuma inverter a lógica das coisas. Ele pega e coloca esta palavra como primeira. Aleluia. Não chores. Não chores. Quando ele fala para esta mulher não chorar, é porque ele já tem a solução. Quando ele manda você pegar o lenço e enxugar as suas lágrimas, é porque ele já tem a solução do seu problema. Ele está dizendo para esta mulher, em outras palavras, o seguinte: o teu choro pode ter durado noites e descambou em uma noite sem fim, porque não teve como lutar com a doença, não teve forças para lutar com o problema, e por fim o seu filho morreu. Mas não chores, porque eu vim como uma manhã, como uma aurora, eu vim como um clarear de sol sobre a tua vida para te dizer: o choro durou estas noites, mas a alegria chegou hoje, a alegria chegou nesta hora. Você está te dizendo, levanta a mão para glorificar Jesus aqui. Bendito seja Deus, o nosso Senhor. Chegou o tempo de se alegrar, chegou a hora de sorrir, chegou a hora desta mulher dar risadas e gargalhadas. Deus está falando com muita gente aqui esta noite. Chegou o tempo na tua história, na tua vida. Toma posse desta palavra. Toma posse desta palavra. Aleluia, Deus. Não chores. É a palavra que Jesus ele diz. Mas ninguém leva Jesus a sério. As pessoas estão olhando para Jesus e as pessoas ficam sem entender. Porque como ele tem essa petulância, como ele pode ser ao ponto arrogante, isso é o pensamento da turba e da multidão, dizer para a mulher não chorar. As pessoas estão prestes a conhecer que quem está junto ao portão desta cidade é o próprio Deus. As pessoas estão prestes a entender que Deus ele visitou realmente esta cidade. Mas até que essas pessoas entendam, essas pessoas estão questionando, porque era assim: Jesus chegava, Jesus pronunciava palavras de cura, Jesus dizia ao paralítico: toma a tua cama e anda. Jesus dizia: os teus pecados estão perdoados. E as pessoas ficavam questionando: quem é este para mandar e dizer perdoados estão os teus pecados? Quem pode perdoar pecados se não é Deus? E agora eu penso que assim acontece junto ao portão da cidade. As pessoas estão pensando e dizendo consigo mesmo: quem é esse para dizer para esta mulher não chorar? Quem é este para dizer para esta mulher conter as suas
lágrimas, eles estão prestes a se render em glória, em glorificação, porque quem está aqui é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Não chores, não chores. E as pessoas não levavam a sério mesmo, porque foi preciso Jesus chegar e tocar no esquife, porque ninguém queria parar o cordeiro, ninguém respeitou a sua palavra, mas de repente ele toma a direção do caixão e toca para fazer parar. Ele toca o esquife e para os que estavam conduzindo de fundo. Eles não estavam levando a sério. Jesus tocou, Jesus colocou a mão, e quando Jesus parou o esquife, Jesus começou a falar agora com um jovem que estava morto. Primeiro ele falou com uma mulher, com uma mãe, e disse para ela não chorar, e depois ele tomou a direção do problema. Olha o que o Senhor está nos explicando aqui esta noite. Ele está dizendo para você enxugar as lágrimas e não se preocupar com o problema, porque Ele vai lá falar com o problema. Ele vai lá conversar com o problema. Que problema é? A porta está fechada, deixa que Ele vai lá. Não há porta que Ele não possa abrir. Quando Ele abrir esta porta, ninguém vai poder fechar esta porta. Aonde está o problema? O problema é uma enfermidade incurável. O médico já disse não tem cura. Jesus está dizendo deixa que eu vou lá. Enxuga as tuas lágrimas, eu vou tocar nesse coração que não está funcionando bem. Eu vou tocar nesses rins que não funcionam bem. Eu vou tocar nessa corrente sanguínea. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo, diz o meu Deus aqui. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui nesta casa de oração. Você sente a mesma presença lá no lugar para o Espírito de Deus te mover aqui neste lugar. Oh, bendito seja Deus, o nosso Senhor. Ele tomou a direção e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Jovem, eu te dou uma ordem, levanta-te. E a Bíblia vai dizer o seguinte: que sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E ele então restituiu para sua mãe. É preciso eu te lembrar aqui que quem está escrevendo este evangelho é um doutor formado em medicina, que está atestando e está dizendo: esse jovem estava morto. Lucas, ele é preciso quando narra eventos envolvendo a saúde, envolvendo atestado de óbito, e então ele disse que sentou-se o que estivera morto. Realmente foi atestado óbito, realmente ele estava morto, e de repente Lucas disse: passou a falar o que estivera morto, ou seja, o sinal da vida é falar. Então Lucas disse: estava morto, mas realmente passou a viver, porque Jesus mandou, Jesus ordenou, Jesus deu uma ordem. A ordem dele ninguém pode ir contra, porque operando ele ninguém pode impedir. Deu uma ordem, disse: jovem, eu estou te mandando, se assenta, se levanta. O jovem se levantou. A Bíblia diz aqui que o jovem, ele então se assentou, que estivera morto. E quando se assentou, Jesus devolveu para a mão da mãe. E como se Jesus dissesse o seguinte: eu não mandei você enxugar as suas lágrimas, eu não mandei você parar de chorar. Olha aqui nas tuas mãos aquilo que você pensava ir enterrar. Olha aqui nas tuas mãos aquilo que você pensava ir sepultar. Deus está dizendo que você não vai sepultar os teus projetos. Deus está dizendo que você não vai sepultar os teus sonhos. Deus está está dizendo que você vai pegar na tua mão de novo e vai viver a restituição porque ele te deu.
seja Deus o nosso Senhor. Você podia estar indo enterrar, ou você pode ter enterrado, não faz diferença. Para Ele todas as coisas são possíveis. Ele é capaz de, diante de um mar de ossos, fazer com que esse exército de ossos recaia vida. Ele está dizendo o seguinte para você: se eu aqui resolvi um problema aqui, que para muitos era a última palavra, que para muitos era um problema insolúvel, que dirá isso na tua história fichinha para me fazer. Bendito seja Deus, o nosso Senhor. Ele devolveu o filho para a mulher. Ele restituiu o filho para a mulher. Oh, aleluia. A Bíblia diz que filho é herança do Senhor, é bênção do Senhor. E Jesus colocou a herança e a bênção de volta nas mãos desta mulher. A Bíblia fala que filho é como a planta da oliveira ao redor da mesa, símbolo de vitalidade, símbolo de força. Jesus está devolvendo de novo a alegria para dentro da casa desta mulher. Ser viúva no tempo aqui não era fácil. Ser viúva aqui era complicado. A Bíblia conta a história de muitas viúvas que padeceram, que sofreram, viúvas que o credor vieram lhe tirar os filhos, porque não tinha como saldar a dívida. Vou levar o teu filho para me ser escravo. A Bíblia fala de inúmeras histórias de viúvas. Viúva é símbolo aqui de desamparo, de alguém que está desamparada, de alguém que não vai ter o auxílio e ajuda sequer de muitas pessoas, porque era assim. Mas Jesus, ele veio para estes, Jesus veio para o desamparado, Jesus veio para o excluído, Jesus veio para aquele que as pessoas sequer gostam de conversar. Quem quer conversar com viúva? Quem quer se atentar para o problema da viúva? Mas Jesus se atentou, Jesus ele viu, Jesus contemplou essa desamparada. Aleluia! Qual é o desamparo que você tem vivido na tua vida? Talvez o teu desamparo é emocional. Jesus colocou os olhos sobre você. Talvez o teu desamparo é isso, é o lado do afeto que você precisa. Jesus colocou os olhos, Jesus devolveu para esta mulher, Jesus restituiu para esta mulher. E sabe qual foi a reação de todos? Todos ficaram possuídos de temor. Todos ficaram possuídos de temor. Por que ficaram possuídos de temor? Porque o pensamento deles a respeito de Jesus estavam questionando: quem é esse mandando a mulher não chorar? Quem é esse que tem a ousadia de tocar no esquife? Quem é esse que fala com tal arrogância? Mas quando ele fez tudo aquilo que ele determinou fazer e que suas palavras proferiram e aconteceram, caiu o temor no coração, como alguém que se retraiu e disse: Deus, me perdoa por aquilo que eu pensei, me perdoa por aquilo que eu falei. Mas é preciso muitas pessoas pedirem perdão a Deus acerca do que pensou e falou ao teu respeito, porque na tua casa vai haver restituição, na tua casa vai haver milagre, na tua história vai haver cura. Vai ser preciso. Está entendendo o que Deus está dizendo para você aqui esta noite? Vai ser preciso, quem sabe, você também se pedir perdão para Deus, porque quantas das vezes nos falta fé, quantas das vezes nos falta esta confiança daquilo que Jesus já proferiu, das palavras que já foram ditas. Mas pregador, Jesus não me disse nada. Você abriu a Bíblia e Jesus te disse: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas você titubeou diante do problema. Vai ser preciso você se humilhar, porque Deus vai transformar a tua tristeza em alegria. Deus vai transformar o teu problema. Deus vai resolver a tua história. Temor caiu no coração destas pessoas. E agora começaram a dizer: um grande profeta se levantou entre nós.
E Deus visitou o seu povo. Se levantou um profeta entre nós e Deus visitou o seu povo. Sabe o que aconteceu após isso? A notícia correu a notícia e se divulgou por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança o que aconteceu no portão da cidade chamada Naim. Levanta a tua mão para receber o que Deus tem para liberar na tua história aqui esta noite. Oh, aleluia. O teu milagre vai virar notícia. Está entendendo o que Deus está dizendo? Toma posse desta palavra. O teu milagre vai virar notícia. Todo oratório e todo entorno adjacente vai saber: Deus visitou a casa dela, Deus visitou a igreja dela, Deus visitou o casamento dela, Deus visitou o ministério dele, Deus da sua vassalo. Se você acredita nesta palavra, você pode ir adorando a Jesus aqui esta noite. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta casa. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui nesta casa. Quando sente a mesma presença, dá lugar para Ele. Glória a Deus, posse desta palavra. Ele pode adorar a Jesus aqui esta noite. Esta casa, Deus visita este lugar, bendito seja Deus. Pegue na mão de alguém que está do seu lado e diga para esta pessoa: teu milagre vai virar notícia. Fale para ela, o teu milagre vai virar notícia. Vai adorando a Jesus, vai adorando. Você crê? Você crê, crente, nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Da basura e canta, da basura e andarás. Deus está repreendendo aqui nessa noite o demônio da morte nesta igreja. Ai, da basura e canta, da basura e andarás. Deus está aqui, igreja. Você crê? Aleluia. Você crê, igreja? Senhor, aviva a tua alma nessa noite, Senhor. Alegra o coração do teu povo nessa noite, Jesus. Meu Deus. Aleluia. Preste bem atenção em o que Deus vai fazer. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Aleluia. Deus é vivo, gente.
agradeço os obreiros, a você.